E aí, galerinha? Beleza? Tudo bom com vocês? Mano, você tem demência? Aqui quem fala é o Cenourinha, pessoal. Mais uma aula aqui pra vocês. Vamos lá. Pessoal, vamos começar a aula então. Fenômenos ópticos, reflexão e refração. Vai ser o tema da nossa aula de hoje. Espero que todo mundo esteja de acordo. E aí, galerinha, como vocês estão na quarentena? Vocês estão sumidos? Ninguém manda nada no WhatsApp? Ninguém faz a lista de exercícios? Tô ficando triste. Vocês não estão presentes? Desse jeito, cenoura vai entrar em depressão. Bora lá, galera. Reflexão, pessoal. Reflexão é o nosso primeiro tema da aula de hoje. O que é a reflexão? A reflexão, ela nada mais é do que um raio de luz. Olha só. Vai vir, vai bater sobre uma superfície. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um objeto, pode ser um espelho, pode ser água, pode ser qualquer coisa. Vem o raio de luz, bate e reflete no mesmo meio. Então vem um raio incidente de luz, esse é o nome que esse raio que chega recebe. Chega um raio incidente, bate na superfície e reflete para o mesmo meio de origem do raio. Beleza, pessoal? Então a definição está aí para quem quiser copiar. A reflexão da luz é um fenômeno óptico em que um feixe de luz, ao incidir sobre uma superfície, retorna ao seu meio de origem. Para que isso serve, pessoal? Por que isso vai ter importância na vida de vocês? Isso é muito simples, pessoal. Tudo que a gente enxerga é devido aos raios de luz. Eu consigo enxergar o computador neste momento que a luz da lâmpada está batendo no PC e retornando para os meus olhos. Vocês conseguem me enxergar porque a luz está batendo em mim e refletindo para vocês. Tudo que a gente enxerga é devido à reflexão, devido à existência da reflexão. Então ela é muito importante mesmo. Beleza? Aqui a gente tem um exemplo, pessoal. Aqui eu tenho um laser, um point laser. Ele está emitindo um raio de luz. Olha só. O raio de luz bate em uma superfície. Essa superfície branca aqui pode ser uma parede, pode ser um espelho, pode ser vidro, qualquer coisa. Ela bate sobre uma superfície e reflete para o mesmo meio de origem, o meio azulzinho no fundo aqui, por exemplo. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho o raio incidente. O raio incidente parece acidente, mas não. Incidente, ele incide. Ele vem do pointer, não sei se vocês enxergaram. Bate na superfície e reflete. Então temos o raio incidente, ele vem do pointer, bate na superfície e reflete. Ele reflete, pessoal. Aqui a gente tem a reta normal. A reta normal, ela é uma base. Ela apenas está aqui para fazer 90 graus com a superfície e servir de base para os ângulos entre o raio incidente e o raio refletido. Então aqui a gente tem um ângulo de incidência e aqui a gente tem um ângulo de reflexão. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Raio incidente, bate e reflete, raio refletido. Beleza? Vamos lá então. As leis da reflexão. São duas leis, coisa simples, coisa básica, facinho de pegar. A primeira lei da reflexão. Vou dar um exemplo para vocês antes, para ficar tranquilo. Ó, tenho aqui um simulador de física. Vou deixar o site para vocês na descrição. Ó, esse simulador aqui, ó, é o mesmo que eu peguei para colocar a imagem. Observa comigo. Se eu abaixo a fonte emissora de luz, olha o que acontece com o raio refletido. Ele também abaixa. Se o raio incidente abaixa, o raio refletido abaixa. Se o raio incidente levanta, aumenta, o raio refletido também aumenta. Por que isso acontece, professor Cenoura? Simples, pessoal. Isso acontece devido à primeira lei da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vamos voltar no desenho para te mostrar para vocês? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. É por isso que se eu abaixo o pointer, o ângulo que está formando com a reta normal aqui vai ser o mesmo ângulo que o raio refletido está formando com a reta normal aqui. Então é por isso que se eu levanto, ele levanta. Se eu abaixo, ele abaixa. É devido a esse ângulo aqui ser igual ao outro ângulo. Beleza? Vamos agora para a segunda lei. A segunda lei da reflexão. O ângulo incidente, a reta normal e o ângulo refletido
todos estão no mesmo plano. É 2D, nunca em 3D a reflexão. Ela vem, bate na superfície e reflete na mesma superfície. Ela nunca vai vir bater e refletir para vocês aí, vai mudar a direção dela. Não, ela sempre bate e reflete no mesmo plano. Beleza, galera? Vamos para um exemplo. Aqui eu tenho o mesmo pointer emitindo o mesmo raio de luz, só que aqui vamos supor que ele está formando um ângulo de 30 graus com a reta normal. E está sendo refletido com um ângulo que eu não sei qual é. Não sei qual é. E a pergunta, pessoal, a pergunta é simples. Qual o valor do ângulo de reflexão em relação à superfície? Ah, professor, mas essa pergunta é muito fácil. O ângulo de incidência é 30, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, então o ângulo de reflexão é 30 graus. Acabou o exercício. Não, pessoal, não. Presta muita atenção, isso está errado. A pergunta é qual o valor do ângulo de reflexão em relação à superfície, não em relação à reta normal. Ele quer em relação à superfície. O ângulo que ele está me pedindo é esse ângulo aqui, ó, esse ângulo X. Lembra que eu acabei de falar para vocês, a reta normal faz 90 graus com a superfície? Então, ó, o meu ângulo de reflexão, somado com o meu ângulo X, tem que dar os 90 graus. O meu ângulo de reflexão com o meu ângulo X tem que dar os 90 graus. Manipulando a equação, o que está somando passa subtraindo, o meu X vai ser igual a 90 graus menos o meu ângulo de reflexão. Acabei de calcular, meu ângulo de reflexão é igual ao meu ângulo de incidência, que é igual a 30 graus. Então, o meu ângulo X é 90 menos 30, 60 graus. Agora sim o exercício está certo. Yeah! Prestem muita atenção no vestibular, no enunciado, para não perder uma questão boba dessa, que é fazer conta de mais e menos e pensar que acertou e no final chegar lá e ter cometido uma gafe enorme. Bora lá. A reflexão da luz, ela tem dois tipos de reflexão. Ela pode ser especular. Especular, pessoal, é quando tem uma superfície plana, uma superfície extremamente regular, uma superfície perfeitinha. O raio de luz, olha só, vem, incide sobre ela e reflete perfeitamente. Se vier vários raios de luz incidir nela, eles vão refletir todos para a mesma direção, porque a superfície é perfeita. Olha que bacana! Esse jeitinho aqui, pessoal. Deixa eu até tirar minha cara do meio aqui, para ficar mais fácil para vocês. Ó, os raios de luz vêm todos de uma mesma direção, batem na superfície e refletem todos para uma mesma direção. Isso aqui é uma superfície plana. Isso aqui é uma reflexão especular ou reflexão regular. Outro tipo de reflexão que a gente tem é a reflexão difusa. A reflexão difusa é quando eu tenho uma superfície irregular, uma superfície, tá até escrito aqui, uma superfície rugosa. A superfície irregular ou rugosa, vem vários raios de luz, podem até vir da mesma direção, mas quando eles batem, reflete um para cá, reflete um para lá, reflete um menos inclinado. E essa é a superfície rugosa. Isso é a reflexão difusa. É quando a superfície não consegue garantir uma reflexão igualitária para todos os raios de luz. Desse jeito aqui, ó. Os raios de luz vêm todos de uma mesma direção, batem na superfície, mas refletem para lugares diferentes. Ah, professor, mas você não acabou de falar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? Sim, pessoal, e isso se mantém, mas olha cada raio de luz. Esse raio de luz aqui, esse primeiro, ele bate na superfície e reflete. Olha onde está a reta normal aqui, ó. Essa é a reta normal desse raio de luz. Vamos pegar esse outro raio de luz aqui, ó. Ele está batendo aqui, ó. A reta normal, 90 graus com a superfície, para esse raio de luz está aqui, ó. Terceiro raio de luz, ele está batendo aqui, ó. Olha onde está a reta normal, fazendo 90 graus com a superfície. E é por isso que eles refletem para diversas direções. É porque a superfície, a reta normal altera, consequentemente, o ângulo de incidência permanece igual ao ângulo de reflexão, então os raios vão para diversas direções. É isso que acontece.
Beleza, galerinha? Reflexão é isso, coisa básica, coisa simples. Vamos agora para a refração. A refração, para introduzir ela, eu vou explicar para vocês primeiro o que é o índice de refração. O índice de refração nada mais é do que a razão entre a velocidade da luz nos meios em que ela está se propagando. Então, por exemplo, se eu tenho a luz no ar e a luz vai para a água, eu tenho meios de propagação diferentes e, consequentemente, eu vou ter índices de refração diferentes. Cada meio tem o seu índice de refração. E o índice de refração é a velocidade da luz naquele meio. Então, o índice de refração ele é a velocidade da luz em um meio dividida pela velocidade da luz em outro meio. É basicamente isso, pessoal, é exatamente isso. O que é razão? A razão é a divisão. Razão, falou razão no vestibular? A razão entre duas distâncias. Razão entre distâncias é uma dividida pela outra. Então, razão é isso. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, que se eu quiser saber o índice de refração de um meio, eu vou pegar a velocidade da luz em outro meio e dividir pela velocidade da luz naquele meio. Mas e o índice de refração do meio 1, professor? Porque aqui você está me dando o índice de refração do meio 2. Você está me falando que o índice de refração do meio 2 é a velocidade da luz no meio 1 dividido pela velocidade da luz no meio 2. Até aí, beleza. Mas e o índice de refração do meio 1? O índice de refração do meio 1, pessoal, o índice de refração do meio 1, pessoal, é o índice que eu estou pegando como base. O índice de refração do meio 1 é o que eu estou pegando como base. Sempre que você pega um índice como base, ele vai ser 1. Exatamente 1. E aí, a velocidade da luz nesse meio de base, ela vai sempre em cima na divisão. Então, eu peguei o meio 1 como base. Então, o índice de refração do meio 1 é 1. E eu vou colocar na divisão a velocidade da luz no meio 1 em cima. Beleza, galera? Índice de refração é basicamente isso. Aí eu vou explicar para vocês agora o que é o índice de refração relativo e o índice de refração absoluto. Desculpa. O índice de refração relativo, pessoal, o que ele é? Ele nada mais é do que a razão entre as velocidades da luz em dois meios, só que eu posso pegar quaisquer meios. Eu posso pegar qualquer meio de base e eu posso comparar com qualquer outro meio. Isso é o índice de refração relativo. Como assim, professor? Desse jeito aqui. Para saber o índice de refração de um meio, eu vou pegar um de base, mesma coisa que eu acabei de explicar. Eu vou pegar um de base e vou pegar um meio de base, vou pegar a velocidade da luz naquele meio e vou dividir pela velocidade da luz no meio que eu quero saber qual é o índice de refração. Então, recapitulando, índice de refração relativo, eu posso pegar quaisquer meios. Então, eu vou pegar um meio como base, posso pegar qualquer meio como base, e nesse meio, o índice de refração dele vai ser 1. E para descobrir o índice de refração de outros meios comparado com esse meio base, eu pego a velocidade da luz no meio base dividido pela velocidade da luz no meio que eu quero saber qual que é o índice de refração. É isso o índice de refração relativo. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo então para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui a velocidade da luz na água e eu tenho aqui a velocidade da luz no vidro. Vamos pegar de exemplo. Tomando a água como base, vou pegar a água de base. Se eu peguei a água de base, o índice de refração da água então vai ser 1, porque eu peguei ela de base. Então o índice de refração da água é 1. Para descobrir o índice de refração do vidro, então, vou pegar o índice de refração do vidro, que vai ser o quê? Velocidade da luz da água dividida pela velocidade da luz no vidro. Por que o da água está em cima? Porque eu peguei a água como base. O que você pega como base vai sempre em cima na divisão. Então, o índice de refração do vidro, 1 dividido pelo outro, que vai dar aproximadamente 1,125. Esse seria o índice de refração do vidro, tendo a água como base. Beleza, pessoal? Vamos agora, então, pegar o índice de refração absoluto. O índice de refração absoluto, o que ele é, galera? Ele é quando eu pego o vácuo como base. Eu vou pegar o meio vácuo como base. No vácuo é onde a luz tem sua velocidade máxima. Se eu estou pegando um vácuo como base, então o índice de refração do vácuo, exatamente, galera, o índice de refração do vácuo nesse caso vai ser igual a 1. Beleza? A fórmula, então, nesse caso, o vácuo, na física, a gente costuma chamar a velocidade da luz no vácuo de C. Ela é representada por um Czinho. Então, a fórmula para descobrir o índice de refração absoluto de qualquer meio é a seguinte.
O índice de refração absoluto de qualquer meio é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz do meio que você quer saber o índice de refração. É basicamente isso. Índice de refração absoluto, posso pegar qualquer meio como base e descobrir o índice de refração de qualquer meio comparado com esse meio base. Índice de refração absoluto, eu pego o vácuo como base e eu comparo, para descobrir o índice de refração absoluto de outros meios, eu comparo ele com a velocidade da luz no vácuo. É isso, galera. Índice de refração, coisa básica. Vamos então para um exemplo? Velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 mil km por hora, ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Porra! Tudo isso? A velocidade da luz na água, acabei de passar para vocês, só dei uma convertida, 225 mil km por hora. Beleza? Então, o índice de refração da água seria, então, a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz na água. Por que o vácuo está em cima? Porque eu peguei ele como base. Peguei ele como base, o índice de refração dele é 1 e ele vai em cima da divisão, reforçando novamente. Então, o índice de refração da água absoluto vai ser qual? Velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz na água. O índice de refração da água absoluto, 1.3333, aproximadamente. Vamos agora, pessoal, para alguns detalhes do índice de refração. O que acontece? Como eu estou pegando o vácuo como referência e no vácuo a luz tem sua velocidade máxima, eu estou colocando o máximo valor em cima da divisão. Isso quer dizer o quê? Que o índice de refração absoluto de qualquer meio vai ser sempre maior ou igual a 1, porque eu estou dividindo sempre um número maior por um número menor. Beleza, galera? Segundo detalhe, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz naquele meio. Você viu naquele exemplo lá? O índice de refração do vácuo é 1. Velocidade da luz no vácuo, 300 mil km por hora. Índice de refração da água, 1.3333. Só que isso para índice de refração absoluto. E a velocidade da luz na água, 225 mil km por hora. Ou seja, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz naquele meio. Outro detalhe também, quanto maior o índice de refração, a gente costuma chamar aquele meio de mais refringente, é a palavra que a gente manda. Refringente. Quanto maior o índice de refração, mais refringente, menor a velocidade. Beleza, galera? Aqui, deixa eu tirar minha cara do meio. Eu tenho alguns índices de refrações para mostrar para vocês. No ar atmosférico, aproximadamente 1. Na água, 1,33, a gente acabou de calcular. Álcool etílico, 1,36. Sal de cozinha, 1,54. Glicerina, 1,90. Acrílico, 1,49. Diamante, 2,42. Ou seja, de todos esses meios, o diamante é o que tem o maior índice de refração, ou seja, ele é o mais refringente e, consequentemente, nele é o que a luz se propaga com menor velocidade. Deu para entender, galerinha? É isso o índice de refração. Índice de refração relativo, índice de refração absoluto e alguns detalhes importantes que a gente precisa ter na cabeça. Então, pessoal, vamos agora partir para a refração. A refração, o que acontece? O que é a refração? A refração é o fenômeno óptico que ocorre devido à troca de meio, que ocorre devido à troca de velocidade quando o raio de luz troca de meio. Essa é a refração, é ligada à velocidade. A galera confunde muito ligado ao desvio que a luz sofre quando troca de meio, mas não. Pode ou não acontecer o desvio. A refração está ligada com a velocidade entre os meios. Vamos agora para os exemplos, então. Aqui a gente tem uma refração sem desvio do raio de luz. Olha só! A gente tem velocidades diferentes, a gente tem uma velocidade 1 e a gente tem uma velocidade 2. No entanto, aqui não ocorre o desvio, não temos o desvio dos raios de luz. Diferentemente desse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente tem uma velocidade 1, tem uma segunda velocidade, mas ocorre o desvio do raio de luz. Olha que legal! Essa aqui é a refração padrão, a refração que todo mundo está acostumado a ver. Mas também pode acontecer esse primeiro exemplo, onde a gente não tem desvio dos raios de luz. Beleza, galera? A reta normal, que também a gente viu na reflexão, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Primeira coisa que a gente nota, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão já não são mais iguais. Perdão, galera.
Então, bora lá. Leis da refração. Da mesma forma que a gente tinha as leis da reflexão, vamos partir agora para as leis da refração. Leis da refração. A primeira lei da refração, idêntica à segunda lei da reflexão. Os raios de luz incidentes, refletido e a reta normal, todos eles são coplanares, estão em um mesmo plano. Segunda lei da reflexão, segunda lei da refração. A gente tinha uma lei da reflexão para os ângulos e agora a gente tem uma lei da refração para os ângulos. Mas agora não é mais tão simples, os ângulos não são iguais. Aqui a gente vai seguir a lei de Snell-Descartes. Qual que é a lei de Snell-Descartes, para quem gosta de teoria? A razão entre os senos dos ângulos de incidência e de refração é igual à razão entre as velocidades da luz nos meios incidentes e refratado. Que isso, professor? O que você está falando? Simples, galerinha. Fórmula de lei de Snell. O índice de refração do meio de onde o raio parte, o índice de refração do raio incidente, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, é igual o índice de refração do meio onde o raio é refletido, multiplicado pelo seno do ângulo de reflexão. Simplesmente isso, pessoal. Uma lei simples, facinho de decorar. Seno I, seno R, N, M, R. Corta isso. Beleza, galerinha? Agora vamos para os detalhes dessa lei. Da mesma forma que a gente tinha os detalhes da lei da reflexão, a gente também tem os detalhes da lei da refração. Os detalhes são o seguinte: do mais para o menos, afastemos. Do menos para o mais, aproximais. O que você está falando, professor? Pelo amor de Deus. É o seguinte, pessoal. Quando eu estou vindo do meio mais refringente para o meio menos refringente, por exemplo, do diamante para o ar, o raio de luz, olha lá, vem, bate nessa superfície de trocas de meios e aproxima e afasta da reta normal. Por quê? Do mais para o menos, afastemos. Do mais refringente para o menos refringente, o raio de luz afasta da reta normal. Do menos para o mais, aproximais. Então, do meio menos refringente para o meio mais refringente, do ar para a água, por exemplo, eu vou ter o raio de luz vindo e na hora que ele vai trocar o meio, ele aproxima. Do menos para o mais, aproximais. Do mais para o menos, afastemos. Do mais para o menos, afastemos. Menos para o mais, aproximais. Bonito! Beleza, galerinha? Isso é um macetinho básico. Eu aprendi, usei muito isso no meu vestibular. Decorem isso que é sucesso, galera. Vamos então para um exemplo. Aqui eu tenho um exercício básico. Qual a relação entre a velocidade 1 e a velocidade 2? Considerando que o ângulo de incidência é maior que o ângulo de reflexão. Como assim a relação, professor? Eu quero saber... Eu quero saber se V1 é maior que V2, se V1 é menor que V2 ou se V1 é igual a V2. Beleza, galera? Então tem um primeiro meio aqui, tem um segundo meio aqui. Como o meu ângulo de incidência é maior que o meu ângulo de refração, então calma lá, o ângulo de incidência maior, se ele é maior, aqui diminuiu o ângulo. Ó, diminuiu o ângulo. Aproximais. Do menos para o mais, aproximais. Ou seja, eu estou indo do meio menos refringente para o meio mais refringente. Primeira conclusão que eu tiro. Beleza. Eu estou vindo do meio menos refringente para o meio mais refringente. Beleza? Agora vamos lembrar daquela relação lá atrás. O meio menos refringente, maior velocidade. O meio mais refringente, menor velocidade. Então, conclusão óbvia, pessoal. V1 é maior do que V2. Yeah! É isso, pessoal. É coisa simples a aula de hoje, reflexão e refração. Caso tenham qualquer dúvida, qualquer dúvida, índice de refração, reflexão, difusa, especular, mandem para mim no WhatsApp. Tô sentindo falta de vocês, galerinha. Não tô sentindo interação com vocês. Deixa eu ver se tem algum recado final. Fiquem espertos. Teve a nossa live, nossa primeira live ontem.
Provavelmente vou fazer uma outra na sexta-feira, só que se eu começar a sentir que tipo, não tá tendo tanta interação, eu vou ficar só nas dúvidas pelo WhatsApp, tá ligado? Que eu acho que vai ficar muito mais fácil. Se for para tirar a dúvida de um e de outro, eu prefiro fazer a interação direta, que aí fica até melhor para vocês, a interação direta, para vocês entenderem melhor os exercícios. E caso haja uma dúvida geral, aí eu abro uma live naquele mesmo horário e tiro a dúvida de todo mundo junto. Beleza, galerinha? Por hoje é isso. Aula de hoje padrão, basiquinha. Qualquer dúvida, manda pro professor Cenoura e a gente tenta resolver. Valeu, galerinha. É nóis e até a próxima. Até um outro dia.